Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e seja muito bem-vindo a esse novo projeto Contabilidade no Ceará, onde eu vou estar recebendo personalidades da nossa profissão que têm uma trajetória, uma história na área contábil e que contribuem e têm contribuído muito ao longo do tempo para que a nossa profissão seja mais valorizada, para que os profissionais do mercado tenham destaque. E hoje eu tenho a oportunidade de receber o meu amigo, professor Jonathan Abreu, que eu tenho certeza que vai contribuir demais e abrilhantar bastante esse nosso bate-papo. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Parabéns por mais um projeto. Sempre seus projetos aí têm um toque de diferença e eles ajudam muitos profissionais. Eu acompanho aí todos os seus projetos nas redes sociais. E parabéns mesmo por estar levando esse conhecimento, levando histórias de vida a todos os profissionais, inclusive aqui do nosso estado. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Jonathan. Cara, uma das coisas que eu queria que a gente começasse falando é a respeito da tua trajetória enquanto profissional. Eu sempre escuto muitos dos nossos alunos dizendo assim: ah, professor, mas a minha realidade é muito difícil, aqui onde eu estou é mais complicado. E muitas vezes não é incomum eles darem a entender que eles acham que quem está do outro lado, tendo destaque na profissão, fazendo algum trabalho que contribua de maneira geral, que estão tendo bons resultados, tenham tido vida fácil, que acha que a pessoa já começou grande. E eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, porque eu tenho certeza que ela vai inspirar muita gente a perceber, principalmente aqui do estado do Ceará, que é um celeiro de grandes profissionais da área contábil no Brasil, que elas podem começar de baixo e elas podem se alcançar de sucesso nessa nossa profissão. Bem, Felipe, eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque, como você bem sabe, a gente está aí chegando aos nossos 40 anos, chega assusta a gente, né? Mas a minha trajetória profissional, na verdade, não começou nem na área administrativa, né? Começou na área, realmente, ajudando meus pais. A gente vem de uma família bem simples, de periferia mesmo. A gente nasceu na periferia aqui de Fortaleza e nossos pais, pelo menos pelas nossas histórias, né? Às vezes é muito parecida a minha história com a sua. Então, meus pais, por sua vez, tiveram poucas orientações, né? Nível de instrução baixo, e eles precisavam trabalhar muito para nos manter, para que a gente pudesse sobreviver. Então, meu pai, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, ele chegou para mim e disse: olha, só tem um caminho. Dois caminhos: é trabalhar e estudar. E eu segui esses caminhos, sabe? Com 8 anos, eu já estava ajudando como cumim. Cumim aqui no Ceará, para quem não conhece, é o ajudante do garçom, né? Aquele cara que auxilia o garçom. Então, comecei dos meus 8, aí iria lá final de semana, ele trabalhava nas colônias de férias, aí quando era sábado ou domingo eu ia lá ajudá-lo. E com 12 anos, ele foi trabalhar no Itapark, Centro de Diversões aqui no estado do Ceará. Veio para uma temporada e ele disse assim: olha, vamos trabalhar comigo. Eu fui também, fui vender pipoca no Itapark, com 12 anos de idade, de 15 da tarde, 3 horas da tarde até 22 horas. E de manhã eu estudava, né? Estudava em colégio de bairro, sempre estudei em colégio de bairro. E aí minha mãe, ela ficava com aquilo: rapaz, meu filho tem que trabalhar para me ajudar, meu filho tem que trabalhar para me ajudar. E sempre eu me destaquei na matemática, sabe, Felipe? Sempre gostei muito de matemática. Quando começou a parte de computadores, lá em 1993, 94, também eu fiquei interagindo muito com a informática. Quando minha mãe conseguiu uma vaga para mim para ser office boy na Caixa Econômica Federal, aos 13 anos de idade, em dezembro de 1994, aos 13 anos. E lá na Caixa Econômica foi onde realmente abriram as portas, né, para eu aprender. Foi muito um aprendizado, mesmo porque tinha que ajudar em casa, então não sobrava quase nada para a gente, né? Sobrava ali um vale-transporte, sobrava ali uns R$10, o resto era para ajudar em casa, no aluguel, né? Meu pai garçom, minha mãe dona de casa, então eu tive que muito cedo ajudá-los. Foi quando, em 1999, início eu passei 4 anos na Caixa Econômica e tive uma oportunidade muito grande de trabalhar no setor de FGTS da agência Bezerra de Menezes.
E peguei logo a época de implantações de PIS empresa, implantação de GFIP, sabe? E isso me trouxe muito aprendizado. Quando foi, e sempre trabalhando e estudando, sempre trabalhando e estudando, aquela dificuldade, né? Às vezes não sobrava nem dinheiro para você fazer um lanche, uma coisa, mas a gente se esforçava ali. Eu lembro muitas vezes que andava muito a pé, a agência da Caixa Econômica era longe da estação de trem, do Otávio Bonfim. E a gente ia a pé por muito tempo, porque para economizar o dia da passagem, que era até mais barato do que a meia passagem do ônibus. Então, em 1999, quando surgiu a GFIP, estava terminando o ensino médio também, terminei em 98, e em 99 eu visitava as empresas pela Caixa Econômica, né? Então, e instalar o programa, porque a Caixa Econômica tinha metas em relação às empresas que recolhiam o FGTS lá. E lembro muito bem que uma dessas empresas isso era 5 horas da tarde, lembrando que eu só trabalhava 4 horas na Caixa, mas a minha sede era tão grande de aprender que às vezes eu ficava até 8 da noite, 9 da noite, sabe? Sem exigir nada, sem exigir hora extra, sem exigir nada. E visitava as empresas, instalava, só saía da empresa quando estivesse funcionando. Aí recebi o convite para trabalhar na área de departamento pessoal. Foi numa empresa de vigilância, né? Fui instalar, o gerente gostou lá do trabalho da gente, perguntou como era meu contrato na Caixa. Era um contrato por prazo determinado, porque quando eu completasse 18 anos, o contrato encerrava. E faltavam 6 meses para eu completar 18 anos. Então, eu cheguei para o meu gerente e disse que tinha uma oportunidade de emprego para mim, já que meu contrato ia finalizar. Ele disse, não tem problema, João, o que você precisar aqui, a gente vai lhe ajudar para você ir para o mercado. E foi assim que eu saí da Caixa Econômica e entrei no setor pessoal, numa empresa de vigilância, em 1999, fevereiro de 99. E aí, Felipe, eu comecei a observar, eu sou muito inquieto. Eu acho que a nossa amizade já é de longa data, então você percebe que eu sou inquieto, a gente vai pensando, vai imaginando, vai criando. Não sou muito, às vezes, de executar todas as minhas ideias, mas estou aprendendo muito isso aí. Assim, uma resiliência sempre quando a gente aprende situações novas, porque a gente vai lá e tenta de novo. Pô, eu não fiz isso aqui, estava com a ideia, mas eu vou executar, então a gente começa a ter essa disciplina. E quando chegou nessa empresa, era tudo muito manual na época, né? Então, a gente calculava uma média de hora extra, para você ter ideia. A gente pegava a ficha financeira do empregado do último ano, ia para a máquina, aquela máquina que saiu o papelzinho lá, fazia o cálculo, depois lançava manual. Como eu gostava de informática, a gente começou a trabalhar para ver se a gente automatizava muito a integração de sistemas, etc. Isso eu tinha 19 anos, 18 anos, né? E fiquei até os meus 20 anos nessa empresa, 21 anos. Foi quando eu coloquei meu currículo no mercado. Paralelo a isso, eu fiz 2 vestibulares. Fiz um vestibular em 1999, quando eu terminei o ensino médio em 98. Aí fiz o vestibular em 99, para informática. Já que eu gostava de informática, levei pancada, Porque na Federal eram 2 fases, né? Primeira e segunda, levei porrada. Aí tentei para contabilidade na UES, não, minto. Tentei para matemática na UES no meio do ano, que era no começo do meio do ano, também levei porrada. E aí no final, quando foi em 2000, no ano 2000, eu disse assim, eu tenho que entrar na faculdade, eu preciso entrar na faculdade, né? E sempre estudei em colégio público, né? Sempre isso foi um grau de dificuldade maior, porque a gente teve que se superar mais ainda. Você sabe que quem vem de escola pública exige muito mais da sua disciplina, dos seus estudos, para que você possa alcançar algo. Então, eu vim da escola pública durante todo o meu ensino fundamental, parte do meu ensino médio, foi quando eu ganhei uma bolsa para estudar no Champagnat, fui lá para o Champagnat, e veio a escola técnica também. Mas, assim, aí em 2000, quando eu disse, eu tenho que entrar na faculdade, eu vou para o curso menos concorrido. Aí era economia. Economia era 12 para uma vaga. Eu disse assim, rapaz, é aqui mesmo que eu vou amarrar meu bonde. Aí estudei, passei no vestibular no final do ano 2000, entrei na faculdade em 2001, e aí a gente cursou economia na Universidade Federal do Ceará, e paralelo a isso trabalhando. Foi quando eu saí dessa empresa de vigilância e entrei em uma outra empresa que era na área da indústria. Isso em 2002, finalzinho de 2001 para 2002, eu via que eu poderia alcançar mais. Aí foi um dos erros, eu vou contar um pouquinho, inclusive, porque não foi só crescente não, viu? Teve também os tropeços que foram isso que
que fizeram a gente criar uma certa maturidade. Com certeza, os erros eles são parte importantíssima do processo de desenvolvimento de qualquer profissional. Eu sempre digo que é muito mais fácil, às vezes, a gente aprender com os erros, exatamente porque a gente vai criando ali os anticorpos, do que com os acertos, né? Porque muitas vezes os acertos eles maqueiam ali os problemas, os erros que foram cometidos. Então é muito importante também compartilhar exatamente isso, esse aprendizado. E é interessante, Jonathan, porque para quem está nos assistindo, eu não falei no início, mas eu acho interessante a gente pontuar agora, a gente também vai falar sobre um assunto técnico aqui, que é a respeito dessas atualizações trabalhistas, das relações de trabalho, todas essas mudanças que tiveram por conta do combate à pandemia, mas hoje você é uma grande referência nessa área em nível Brasil, muita gente lhe segue, lhe acompanha. Eu costumo dizer que você é um dos caras que tem o melhor conteúdo na área trabalhista, que a gente assiste e sente confiança no que você está dizendo. E é interessante a gente ver que, olha como foi legal, tu começou lá na Caixa Econômica, trabalhando ajudando a instalar um aplicativo, e isso te ajudou e corroborou para o profissional que você é hoje, porque eu já assisti algumas palestras suas e sempre você conta um pouco sobre esse início, né? O quanto isso, inclusive, te estimulou e te direcionou para ir para a área trabalhista e previdenciária. Mas fica à vontade, continua aí, que eu acho que está bem bacana. Perfeito sua leitura e esses erros. Você falou uma frase muito legal, que quando você acerta muito, ele te coloca numa zona de conforto. Que lá na frente, se você não errar no começo ou errar ali dentro do meio do processo, o que acontece? Você acaba se frustrando no primeiro erro futuro que você tiver. Então, os erros, eles devem obrigatoriamente fazer parte do seu processo de formação. E eu não tenho medo de errar. Eu digo isso de uma forma bem humilde, que eu não tenho medo de errar, no sentido de que eu vou acertar sempre. Não, eu vou errar muitas vezes. Mas se a gente não tiver coragem em fazer, a gente não vai sair daquela zona. O medo de errar faz com que você entre numa zona de conforto e você não consegue mais sair. E se sair, fica muito difícil. Tem até uma imagem que eu vi no Instagram recente, que era exatamente uma pessoa tocando lá teclado, piano, né? E a pessoa dizia assim, ó, rapaz, você tem que parar que você não é bom. Aí ele diz, rapaz, mas se eu parar, eu não vou ficar bom nunca. Então, é exatamente isso, né? É o processo da consistência, da continuidade, do aprendizado contínuo. Eu concordo plenamente. E quem está nos assistindo, meus amigos, profissionais da contabilidade, não vejam que a formação do conhecimento técnico que a gente tem hoje surgiu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Surgiu aí há 26 anos. Iniciou, como o Felipe bem falou, iniciou a gente plantando obrigações acessórias das empresas. Que aí direcionou a gente para o lado do departamento pessoal. Claro que agora vocês vão ver um pouquinho da trajetória até quando eu iniciei a ministrar treinamentos, que teve os tombos. Né? Tiveram os tombos que eu não tinha dinheiro nem para pagar passagem para ir para a faculdade. Vejam só. No ano de 2002, eu fiz uma seleção para a empresa, não falo o nome, que graças a Deus, Felipe, todas as empresas que eu passei, 90% delas hoje são meus clientes. Né? Então, assim, vai e volta, vai e volta. Então, uma das lições que eu aprendi é ter relacionamentos. Então, os relacionamentos que você vai criando durante a sua vida profissional, pessoal, eles são cíclicos. Então, vai ter momentos que eles vão se encontrar. E isso é muito importante, você deixar sempre essas portas abertas, etc. E eu saí dessa empresa, né? Fiz uma seleção na Ipioca, saí da Corpo Segurança, fui para a Ipioca. Trabalhei na Ipioca durante quase 1 ano e meio. Sou mais teu fã ainda agora, cara. Por quê? A Ipioca me ignora, cara. Eu queria um patrocínio da Ipioca, mas... Pois é, Felipe. Então, quando foi no ano de 2002, eu fui para a Ipioca, participei do processo seletivo. E esse processo seletivo foi interessante porque eles estavam mudando o sistema de folha de pagamento deles. Eles estavam saindo de um sistema próprio para um sistema mais robusto, que era a RM Labore. E foi a primeira grande lição que eu tive, porque da mesma forma da Caixa Econômica, que eu trabalhava assim horas e horas por decisão própria, para aprender, para fazer parte da minha formação, na Ipioca foi do mesmo jeito. Passei praticamente quase 6 meses à noite, finais de semana, sem exigir hora extra, sem exigir folgas compensatórias, nada, mas com o intuito de aprender.
É que na economia a gente chama isso de custo de oportunidade, né? O que você deixa de receber naquele momento para você ter uma vantagem futura, você ter um momento melhor futuro. Então, eu optei por isso. E enquanto as pessoas reclamavam para casa, eu ficava lá trabalhando, ficava aprendendo, aprendi sentenças SQL, aprendi banco de dados e estudava mais ainda, porque nós pegamos uma fase um pouco mais difícil de você ter acesso ao conhecimento. Ou você comprava livro ou não. Hoje não, hoje você tem profissionais aí no Instagram, você tem profissionais no Facebook, você tem livros aí gratuitos e e-books gratuitos, onde você aprende muita coisa, cursos online, cursos EAD. E na época a gente não tinha nada disso. Na época tinha que comprar uma CLT comentada, se possível, que era caríssima, para você ir folheando e estudando e aprendendo ali, ó, no dia a dia, porque você não tinha as facilidades de ter acesso ao aprendizado como você tem hoje. Então, foi uma época difícil, foi uma época que a gente teve que abdicar de muita coisa para a gente poder formar o nosso profissional, sabe? E aí passei 1 ano e meio, foi aí veio a minha primeira porrada. Eu achando, aos 22 anos de idade, que eu sabia tudo, que eu sabia muita coisa, a arrogância subiu a mente, e eu disse o seguinte, eu não preciso da Ipioca. Eu sei de muita coisa, já viajo para participar de audiências trabalhistas, já implantei um sistema, já tenho um conhecimento técnico muito bom, eu vou para o mercado, ninguém que me valoriza, né? A gente tem essa mente, a gente acha que o processo de valorização, ele vem com o teu conhecimento, é uma coisa que vem junto, ele vai andando junto. Você tem que pensar no profissional que você vai se tornar, e não aquilo que você vai agir naquele momento. Isso eu aprendi naquele momento, sabe, Felipe? Que eu pedi para sair da Ipioca, disse, não, o mercado vai me absolver. 1 ano e 3 meses desempregado. Sem sequer contato. E todas as entrevistas que eu participava não passavam. Eu, no 3º, 4º semestre ali da faculdade, pedindo meus pais, se sacrificando para pagar a minha passagem para eu poder ir para a faculdade. Foi uma época muito difícil, 1 ano e 3 meses desempregado. Eu comecei a dar aula de matemática, para poder ter uma renda extra e poder custear alguma coisa ali, né? 1 ano dentro de casa, sem ser lugar nenhum. Deixa eu só fazer aqui uma pontuação, porque eu achei muito fantástico essa sua experiência, porque é o seguinte, eu vejo muita, mas muita gente passando por isso hoje. Que muitas vezes o cara trabalha no escritório 6 meses, trabalha no escritório 1 ano, aí ele acha assim, ó, cara, eu tô feríssima. Ele sabe encerrar uns 10 do Simples, ele já diz que ele é especialista no Simples Nacional. Aí ele sai e vai para o mercado achando assim, rapaz, é questão de tempo para o meu brilhantismo ser notado e eu vou arranjar que vai chover oportunidade de emprego. E não é incomum eu ver essas pessoas passarem 1 ano, 2 anos, desempregadas e muitas vezes elas acabam dando um passo para trás, porque elas estavam até bem onde elas estavam, mas exatamente por não ter a mentalidade de deixar o processo acontecer, de ir se desenvolvendo enquanto profissional com o tempo, com paciência, eles quiseram antecipar, né? Eles quiseram dar o passo maior do que a perna, muitas vezes, eles tiveram que depois regredir, começar de novo, reconstruir. Isso é muito interessante, porque isso acontece na prática. E é muito bom que você esteja compartilhando isso com a gente. E eu senti na pele, né? Não foi um estudo, não foi um caso que a gente pegou uma literatura e viu um exemplo. Não, eu passei isso na pele, foi na prática mesmo. Foi quando eu tive uma oportunidade, fiz uma seleção numa empresa, outra empresa de prestação de serviço, e passei nessa seleção, fui ser assistente de departamento pessoal, saí da Ipioca na lista e fui para essa empresa ser assistente de departamento pessoal. Aí, exatamente, regredi para poder voltar ao mercado de trabalho. E nessa empresa eu aprendi, eu não vou pedir demissão aqui, não. Aí comecei a trabalhar e nisso essa empresa também passou por uma migração de sistemas. Aí foi um sistema também da RM, só que agora um sistema integrado. Aí a gente participou de uma nova implantação, onde tudo que eu vivi na Ipioca, vivi de novo nessa outra empresa durante 6 meses. E 6 meses ininterruptos. Só que, como eu te falei, era um sistema mais completo, porque tinha um sistema financeiro, um sistema do departamento pessoal, com o sistema do ponto, com o sistema dos contratos. Então, a gente foi integrando esses sistemas e foi uma experiência muito bacana. Já vinha amadurecido da Ipioca e a gente fez esse trabalho. Para vocês terem ideia, e não é constrangedor para mim falar, não, Felipe. Para eu falar isso, veja só, eu ganhava
na época, hoje, como se fosse um salário mínimo, um salário e meio, pronto. Um salário e meio como assistente de departamento pessoal, na época era R$ 800, né? E fazia tudo isso sem exigir nada, porque eu queria aprender. Sempre minha sede foi de aprender, sabe? Foi então que eu casei, aí teve meu primeiro casamento, né? Teve meu primeiro casamento, e muito jovem, 23, 24 anos, isso aí foi em 2004, 2005, nessa empresa, onde eu aprendi muito, foi uma escola muito boa para mim. E eu disse o seguinte, ó, eu vou agora eu vou dar um passo de forma mais segura. Eu vou sair dessa empresa, porque realmente eu tinha chegado no estágio que não tinha mais como, sabe, avançar, na minha percepção, naquele momento, apesar de ser novo, só que eu, diferente, já estava com a mentalidade melhor. Eu disse assim, rapaz, eu vou renovar, eu vou dar aula, vou dar aula. Aí eu fui participar de uma seleção, Felipe, lá na Casa dos Elojoeiros. Porque eu tinha saído dessa empresa e tinha surgido uma vaga muito boa na Casa dos Elojoeiros. E quem estava fazendo a seleção na Casa dos Elojoeiros era o Alencar, o Carlos Alencar, da Fortes. Uhum. E hoje eu estou dando aula, graças a Deus, claro, e em segundo lugar o Alencar. Você vai entender melhor. Então o Alencar, em 2005, 2006, participei dessa seleção, ele gostou da seleção, eu disse para ele que tinha uma vontade grande da aula, ele disse assim, Jonathan, essa vaga aqui, ela, apesar de ter essa nomenclatura analista, mas o salário é bem abaixo. E você já está no nível bem acima para a vaga. Tu quer dar aula? Eu disse, quero. Pois faça o seguinte, monte um conteúdo e me apresente, que eu vou levar para a Fortes. O primeiro professor da Fortes Educação foi o Alencar, né? E nisso eu fiz todo o conteúdo, passei 20 dias na frente do computador. Olha, o pessoal pensa, né, Felipe? Que quando a gente vai ministrar um treinamento, dar aula, pronto, chegou, deu aula e vai embora. Não, para a gente planejar uma aula, planejar toda uma apostila, coerência da didática, a cronologia dos fatos, tudo isso requer muita atenção e muitas horas de preparo. Né? Não é só a hora da execução da aula, é a hora da preparação da aula que também é complicado. Talvez a parte mais pesada, né? Talvez eu considero a parte mais pesada. Eu até gosto de dar um exemplo, os vídeos do Projeto 300, né? Que eu posto todo dia ali, de segunda a sábado, tem 2, 3 minutos. O pessoal não sabe a demanda de trabalho que dá para gravar aqueles 6 vídeos por semana. Eu levo quase que um dia inteiro para gravar 6 vídeos, por conta de toda a fundamentação, por conta da preparação que tem que ter para gravar, parte de edição e tudo, que quem faz é a equipe, mas tem uma demanda de trabalho muito forte por detrás. Mas aí continua, o Alencar te levou lá para fora. Aí, rapaz, tu tá gostando da história, né? Eu tô achando massa. Tu tá entendendo aí tudo. Aí o Alencar pegou e disse o seguinte, eu preparo. Passei 20 dias, Felipe. 20 dias na frente do computador, copiando tela da GFIP e colando, copiando e colando, fundamentando. Porque naquela época não tinha um curso de GFIP da prática, não existia. Aí veio a sacada, não, vou montar um curso desse nível, porque não tem ainda. E eu mandei para o Alencar e ele demorou para responder. Ele demorou. Aí eu disse assim, mas não posso esperar, pô, estou desempregado aqui, agora eu tenho que correr atrás. Aí porta em porta, Felipe. Eu peguei a lista telefônica, na época era Telemar, nem Oi era. Não tinha esse negócio de internet, o Orkut tinha acabado de iniciar. Aí peguei a lista telefônica e fui em empresas de consultoria no Ceará e comecei a ligar. Olha, eu tenho um projeto, um curso aqui, deixa eu lhe apresentar. Olha, aí ligava para as empresas, quem é você? Quem é você, rapaz? Eu disse assim, não, eu quero apresentar um projeto e tal. Isso eu recebi uns 20 não, Felipe. Foram uns 20 não na época. E eu disse assim, poxa, será que não vai ter uma que vai me aceitar? Aí teve uma que marcou uma reunião comigo, que foi a CMGB, sabe? A CMGB é uma empresa de consultoria aqui do estado. Eles escutaram o meu projeto, apostaram no projeto. A gente foi lá e ministrou o primeiro treinamento de 24 horas. Eu passei uma semana sem dormir, suava, feito um condenado. Ficava assim ansioso, eu disse assim, meu Deus, se for para dar certo, que dê certo agora, se não for, acabe com isso logo e me bote no mercado de novo. Mas, Felipe, hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, que eu hei de vir conquistar, e eu acredito que tem muita coisa a aprender. Sempre agradeço primeiro a Deus, a minha família que foi ali, apostou em mim em momentos de dificuldade, e também ao departamento pessoal, sabe? Na figura do Alencar, que abriu essas portas.
E aí ele levou o curso para a Fortes. Eu dei primeiro o curso na CMGB, levou para a Fortes. A Fortes comprou a ideia, nós lançamos a primeira turma, lançamos a segunda, e foi dando gente, foi dando resultado. A gente chegou a ter um portfólio de 15 cursos na área de departamento pessoal na Fortes, onde eu passei 8 anos da minha vida ministrando treinamentos. E hoje é um grande parceiro também, a Fortes Educação e Forte Tecnologia. E a partir daí, meu amigo, a gente começou a abrir esse espaço. As aulas, elas são você mostra o profissional, você mostra suas competências. Aí apareceram consultorias, apareceram assessorias. E eu sempre falo o seguinte, que pelo aprendizado que a gente tem no dia a dia, tem 3 pilares fundamentais para que você possa nortear sua carreira, sabe? São 3 pilares do ponto de vista técnico. Eu podia falar vários aqui, mas aqueles que deram certo comigo. Ter dedicação incansável ao conhecimento, você se dedicar muito, mas é muito mesmo. É livros, é cursos, são livros, network com pessoas mais experientes. A sabedoria nem sempre é com teses, a sabedoria vem do dia a dia também das pessoas. Relacionamento é fundamental. Você às vezes está na hora certa, mostrar para a pessoa certa o seu trabalho, ter paciência, né? E paciência junto com resiliência. Então, essas 3 coisas: conhecimento, você se dedicar muito, relacionamento, paciência e resiliência, os 2 num pilar só, sabe? Então, acho que você indo por esse caminho, as coisas vão acontecendo e vão dando certo. Você vai errando, que às vezes você dá um conteúdo aqui que não era para ter dado, e você aprende, poxa, eu poderia ter me comportado diferente nessa aula, poxa, eu poderia ter agido dessa forma, mas o erro é que faz você ter essa reflexão. Então, essas reflexões, elas vêm o tempo inteiro, sabe? Encaminhando com a gente. E começou aí minha estrada nas aulas, né, em 2005. Final de 2005, começo de 2006. Aí fiz parte, como você sabe, você já entra na minha história, a partir aí de 2009, 2010, Felipe Guerra já entra na minha história, onde a gente foi colega aí do Conselho Regional de Contabilidade, colega nas palestras, e a gente participou aí durante 8 anos, eu fiquei durante 8 anos no Conselho. Foi aí que a gente descobriu que, poxa, eu posso ser contador também, né? Até então não estudava, entrei na faculdade de contabilidade. E isso foi formando sempre nesse passo de aprendizagem, respeitando muito também o outro que está do outro lado, aprendendo com os alunos. E essa aí é um pouquinho da síntese da minha história, meu amigo. Porque se eu for aqui detalhar os anos 2000, 2010, 2015, a gente passa o dia todo aqui conversando. Cara, e é interessante porque eu lembro que quando eu te conheci, a gente já se conhecia de vista, aquele negócio, mas eu lembro que eu fui te conhecer mais. Tu já era professor da Fortes Educação, eu estava começando, tinha acabado de me formar e tal. E, assim, eu sou um pouco mais novo do que tu. E o que eu consigo ver, Jonathan, e eu falo com muita sinceridade, a evolução pessoal e profissional do Jonathan, ela é muito visível, sabe? Para quem está de fora. Eu lembro de um cara que naquela época tinha bem menos experiência e conhecimento do que o que tem hoje, e esse cara de hoje é bem mais humilde e bem mais assim tranquilo do que aquele cara. Já era um cara brilhante, já dava as aulas, eu achava fantástico. Eu cheguei a assistir várias palestras, assisti algumas aulas, sempre achei muito massa o seu conteúdo, mas é muito legal ver e conseguir materializar essa evolução pessoal que nós passamos. Eu também amadureci, cresci, mudei muito o meu pensamento, até porque são momentos e fases da nossa vida, né? Que a gente prioriza algumas coisas em determinados momentos e com o tempo as coisas vão mudando. Mas muito legal ter a oportunidade de ouvir em detalhes aqui, obviamente que, como você disse, não tão detalhado, porque dava para passar aí uns 3 dias a gente conversando, mas ouvir um pouco da tua história. E hoje, para quem não sabe, o Jonathan ele é professor, dá aula para pessoas do Brasil inteiro, profissionais do Brasil inteiro. É um cara que tem uma consultoria de sucesso, que presta serviço para muitas empresas. Queria que tu falasse um pouco da tua atuação hoje, Jonathan, para quem está nos assistindo. Hoje a gente recebe diversos convites, né, Felipe? Para palestras agora. E hoje a moda, por conta do Covid, são palestras virtuais, né? Então os cursos eles são virtuais. Está muito forte essa questão do EAD, da aula ao vivo, por conta do Covid.
Mas hoje a gente trabalha com consultoria, com assessoria, também com treinamentos. Eu tenho uma empresa que é a Simples Consultoria e Treinamentos. Essa empresa ela promove treinamentos hoje virtuais, em parcerias também com outras empresas de outro estado, inclusive com a qual você é sócio, a Qualifica Treinamentos lá em Santarém, no Pará. Então, a gente tem essa parceria, a gente leva os cursos na área trabalhista para lá também. Natal, com o pessoal da Fortes Tecnologia em Natal, aqui no Ceará, pela própria Simples. E também a gente já trabalhou e trabalha, inclusive, dando aula na pós-graduação, né? Unicristo, Ateneu, você me convidou aí para o IPOG e fiquei muito honrado com o seu convite. Esperando ainda. E você sabe que vai dar certo. Então, a gente fiquei muito honrado, mas às vezes, pessoal, a gente passa por momentos na nossa vida que você precisa estar feliz, sabe, Felipe? Feliz em tudo. A sua vida, ela só entra no equilíbrio quando você começa a entender que o que importa é você viver. É você não se preocupar tanto com o externo. O que você falou aí é muito válido, porque eu precisei passar por uma situação difícil, né? Uma crise de ansiedade muito forte, que eu não vou detalhar, mas você tem o conhecimento dessa crise, para que a gente pudesse ter uma outra visão de vida, para que a gente pudesse ter uma outra análise, dizer o seguinte, minha vida não gira em função disso, minha vida vai girar em função da minha felicidade, das pessoas que estão comigo. Isso foi um processo, foi uma virada de chave muito forte na minha vida, sabe? E hoje eu estou bem mais maduro para assumir qualquer compromisso e dizer, não, eu vou porque eu estou preparado para ir. Não, eu não vou agora porque eu não estou preparado para ir agora. Não, isso vai entrar em conflito com essa outra situação aqui, eu não vou conseguir dar conta. Então, às vezes, o não faz muito bem para a gente, sabe? E isso não quer dizer que vai fechar a porta ou não vai fechar a porta. E isso também não diz que o cara não vai para esse lugar porque ele não gosta disso ou por A, B ou C. Não, é porque às vezes você, pelo menos esse o meu sentimento, essa é a minha sensação. Eu não vou para aquele lugar agora porque eu não estou me sentindo bem ou não estou preparado para ir para aquele lugar agora. Isso do ponto de vista tudo, tá, Felipe? Festa familiar, profissional, consultoria, é tudo. Então, precisou disso para que acontecesse. Então, o Jonathan hoje trabalha exatamente com essa parte de treinamentos, né? E agora entrando por sua... vou agora... Eu sou muito tímido, às vezes, para falar isso, mas você é um cara inspirador para essa questão dos cursos online. Sabe, Felipe? Eu sei que a história aqui é minha, mas eu vou falar um pouquinho de você. Você é um cara guerreiro, aquele cara que foi lá, fez acontecer, fez bonito, sabe? Criou projetos fantásticos, dignos assim de dizer, caramba, cara, que ideia massa. Poxa, preciso aprender também, porque é um cara de sucesso. Então, você é um cara de sucesso, é um cara abençoado por Deus, é um cara que tem tudo, tem uma família linda, que tem tudo aí realmente para despontar mais ainda. E parabéns pelo belíssimo trabalho. E me inspirei em você, viu? Para entrar aí no mercado EAD, no mercado aí de cursos online. Então, hoje eu estou nos cursos, né, nessas parcerias também, e na consultoria e assessoria exclusivamente nas áreas trabalhista e previdenciária. Legal, Jonathan, obrigado aí pelo carinho. E a gente é amigo próximo, né? As pessoas talvez não saibam disso, mas a gente sempre conversa e realmente era uma coisa que eu já batia na tecla há muito tempo. Jonathan, tem que vir, cara, para ajudar as pessoas no online, no digital, porque realmente existe uma carência, existe uma demanda, o mercado precisa de profissionais de bom conteúdo para poder estar entregando conhecimento. E nessa área, principalmente, a gente tem visto isso acontecer agora, né, nesse combate todo à pandemia do coronavírus, que cada vez mais a gente tem precisado de profissionais extremamente qualificados. Pode parecer meio jargão, pode parecer meio frase pronta, mas a realidade que quem está vivendo é exatamente essa. E aí, já pegando esse gancho para a gente entrar aqui no aspecto mais técnico, quais foram, Jonathan, assim, de maneira geral, as principais novidades que nós tivemos no âmbito trabalhista e previdenciário? Eu sei que foram muitas, mas eu queria, assim, que, se possível, se fizesse uma sintetizada aí, até para depois a gente pincelar algumas coisas e discutir mais das principais novidades que nós tivemos. Felipe, em fevereiro o governo percebeu
que vinha uma pandemia grande aqui, essa pandemia iria atingir o nosso país. Então, no dia 6 de fevereiro, ele publicou uma lei que já dava direcionamento às situações que poderiam vir, que é a Lei 13.979. Dentre elas, destaca-se um dispositivo que determinava o seguinte: qualquer afastamento que o trabalhador venha a ter em decorrência do Covid, aquele afastamento vai ser considerado faltas justificadas. Então, ele já tinha a primeira pancada ali. Opa, se por uma decisão do governo municipal, do governo estadual, aquele trabalhador precisasse ficar em casa, aqueles dias seriam computados como dias justificados, ou seja, abonados. A empresa deveria pagar aqueles 14 dias, né, iniciais. Isso causou muita surpresa no empresariado, né? Poxa, o pessoal ficar doente aqui, eu vou ter que pagar, ou se o governo mandar o trabalhador ficar em casa, eu tenho que pagar esses 14 dias. E aí vieram as discussões. Até o dia 6 de março, se eu não me engano, foi março, comecinho de março ali, veio o decreto legislativo número 6, reconhecendo o estado de calamidade pública no Brasil, e esse decreto ele tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020. Com esse decreto, Felipe, deu autonomia, vamos chamar assim, ao governo federal, utilizar recursos, utilizar alternativas em combate à pandemia, não só na área da saúde, mas também na área das relações de trabalho. E também fiscais, né? No caso, Previdência, a gente vê aí que alguns tributos são diferidos, né? Porém, o empresariado, o empregado, o empregador, eles ficaram assim, na dúvida, o que é que eu faço agora? Porque está começando a parar a atividade. E agora? Como é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Então, o governo publicou a primeira medida que trouxe alternativas para essas relações de emprego, que foi a medida provisória 927, onde ela trouxe diversas alternativas, dentre elas eu posso destacar aqui o banco de horas, estendido até 18 meses, né, após o fim da pandemia, antecipação de férias, o pagamento de um terço só em dezembro, um terço de férias. Então, essas alternativas trazidas aí pela medida provisória 927 eram alternativas entre empregado e empregador. Era uma situação mais entre eles. O governo ele não entrava, ele não aportava nada, nenhum assistencialismo. Era apenas flexibilizar uma relação de trabalho para que pudesse, né, dar sequência naquele vínculo empregatício. Porque o governo, assim como a sociedade, tinha muito medo de demissões em massa. Então, essa primeira medida provisória foi exatamente para dizer, epa, peraí, eu vou criar alternativas paralelo à legislação existente, né? A legislação, vamos chamar assim, de regular, e vocês vão poder usar dentro desse período aqui que foi decretado pelo Legislativo. Beleza. Essas primeiras medidas, elas deram assim uma acalmada, porém não foram suficientes. E aí nós tivemos uma segunda medida, que foi a medida provisória 936, que ela não só dava mais flexibilidade à relação de trabalho, como redução da jornada e do salário e das suspensões contratuais, como o governo chegava junto, né? Vamos chamar assim, chegava junto, aportava mesmo, dava assistência ao trabalhador na fração que ele deixava de receber da empresa, ou por redução ou pela suspensão. Então, o governo ele criou um método de realmente dar assistência a esses empregados. Essas duas medidas, Felipe, elas foram criadas exatamente para preservar o emprego e a renda. Então, essas alternativas, tanto da MP 927 como da 936, o objetivo delas é resguardar realmente aquela relação de emprego. Não podia o empregador utilizar essas medidas e logo depois demitir o empregado, porque desviava a finalidade, né? Desvia a finalidade dessas duas medidas provisórias. Então, ficaram essas alternativas e eu posso muito bem trabalhar com as duas medidas provisórias ao mesmo tempo. Não, poxa, eu vou reduzir a jornada aqui do trabalhador, mas vou deixar ele em casa e vou aplicar o banco de horas da medida provisória 927. Então, você pode vincular medidas de uma MP e de outra. E o governo ainda foi mais, ele foi além, ele publicou a medida provisória, ele sancionou a Lei 13.982, que no seu artigo 5º permite que o empregado que esteja contaminado com Covid-19, a empresa possa abater aqueles 15 primeiros dias que ela paga da guia da GPS, como se fosse um salário família. Então, ele disse assim, olha, deixa que com o Covid eu pago. Então, a empresa não ia ter nenhum valor a ser custeado, né, ao trabalhador em relação à sua contaminação com o Covid.
Então, veio essa série de alternativas aí do ponto de vista da relação de trabalho. Do ponto de vista previdenciário, nós tivemos a redução da alíquota do sistema autônomo social, do sistema social autônomo, que são os SESI, né, o SESC, o SESC da vida, e também do Sistema Nacional Autônomo de Aprendizagem, que são os SENAC, o SENAI, e etc. Se você somar os dois, Felipe, o Sistema Autônomo Social e o Sistema Autônomo de Aprendizagem, você vai ter uma alíquota de 2,5%. Quem que paga esses 2,5%? As empresas que não são do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas são isentas da contribuição às outras entidades, que a gente chama de contribuições parafiscais. Então, o que é que compõe, até para o pessoal entender, o que é que compõe essas outras entidades? A gente tem o salário educação, através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o INCRA, o Sistema Autônomo Social, o Sistema Autônomo de Aprendizagem e o Sistema Autônomo de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE. Então, o SEBRAE ele tem um apoio às empresas. Então, as empresas pagam praticamente esses sistemas. E aí tem um SESCOP, etc. E o que foi que o governo fez através de uma medida provisória? Foi a 932. Olha, eu não vou alterar a alíquota da educação, não vou alterar a alíquota do INCRA e nem vou alterar a alíquota do SEBRAE. Porém, a alíquota do Sistema Autônomo Social e do Sistema Autônomo de Aprendizagem eu vou alterar, vai cair pela metade. Então, ao invés de pagar 2,5, somando o SESI mais o SENAI, o SESC mais o SENAC, eu vou pagar metade disso. Vou pagar 0,125 durante 3 meses. A primeira competência foi abril, segunda maio, terceira junho. Né? Então, não é uma postergação de débito, não. É uma isenção mesmo pela metade desses dois sistemas. Num ponto de vista prático, ao invés de pagar 5,8%, vai pagar 4,55%. Então, teve essa redução aí nesses 3 meses. E também a contribuição patronal previdenciária, é aquela que a gente paga sobre a folha, 20% sobre a folha. Ah, não, mas eu pago sobre a receita, né? A desoneração da folha. Ah, não, eu pago sobre a comercialização da produção rural. Então, essa parte patronal, a contribuição da empresa, do empregador, em relação à Previdência, também foram postergadas, né? A competência março, abril e maio, respectivamente para os dias 20 de agosto, 20 de outubro e 20 de novembro. A gente teve aí... Então, esses foram os planos que o governo implementou para que pudesse dar aí fôlego para as relações de trabalho e também fiscais em relação à Previdência Social. E, Jonathan, muito importantes, né? Inclusive essas alternativas, porque a gente viu, está vendo ainda, né, a dificuldade de toda a classe empresarial na questão da manutenção dos empregos. Eu digo porque eu estou aqui no escritório de contabilidade, a gente trabalha com muitas empresas prestando serviço, assim como você, e a gente viu que o pessoal sentiu, eu tenho um caso de cliente aqui que tiveram uma redução de 85% do seu faturamento. Então é absurdo. Toda essa situação, ela, obviamente, a gente está enfrentando aí uma crise de saúde, mas a gente também está enfrentando essa crise econômica, e essas medidas elas foram importantes para preservação, pelo menos para essa tentativa de preservação de empregos, porque a gente sabe que também houveram muitas demissões, né? Eu tive um caso aqui que eu tenho que relatar porque é verdade, mas muito triste, que teve cliente nosso que nas primeiras semanas tiveram que fazer quase 70 demissões. Então, muito triste, com muito pesar, mas era uma questão, inclusive, de sobrevivência, né? E assim, do ponto de vista operacional, eu tenho visto muitos profissionais do departamento pessoal reclamando de dificuldades, sistemas, retornos demorados, um pouco de segurança jurídica nessas operações. O que o pessoal está encarando e quais são as dicas assim, que você pode dar para que o pessoal consiga ter um pouco mais de paz no seu coração nesse momento? A gente percebe, Felipe, que não há milagre. As pessoas querem se amarrar a uma situação, querem um caju, mas já pegam um caju, mas já querem o pé de caju plantado, nascendo todos os cajuzinhos. Não, não é assim que funciona, tá? Essas medidas alternativas, elas foram criadas, mas não quer dizer que você vai poder fazer tudo com o trabalhador ao seu bem entender. Não, você tem as regras, principalmente porque é uma medida infraconstitucional, eu tenho que respeitar a Constituição e tenho que respeitar as legislações que aí estão vigentes. No entanto, o governo federal ele criou uma metodologia
para que as empresas pudessem comunicar essas informações de contratos suspensos e contratos reduzidos num ambiente que eu imaginei inicialmente que seria o E-Social, porque lá no E-Social você já tem praticamente muitas informações dos trabalhadores que têm vínculo empregatício. Mas o governo não, ele resolveu, isso é uma crítica, tá? Resolveu criar uma ferramenta em 48 horas. Ora, se o E-Social passou quase 10 anos para sair da forma e colocar em prática, ainda não está 100% implementado, você acha, Felipe, que o governo federal ia conseguir criar uma aplicação para receber informações de milhões de trabalhadores, cruzar essas informações em 48 horas? Completamente sem condições, completamente. Então, assim, era muito ingênuo da nossa parte achar que isso ia dar certo de primeira. Não ia. Ia ter problema de cadastro, ia ter problema de validação de arquivo, ia ter problema de cruzamento de informações, ia ter erros de cálculo de valores de recebimento. Isso ia acontecer. Foi aí que veio a portaria 10486 para dar norte a essa questão do benefício emergencial mensal pago pelo governo. As empresas, por sua vez, estão declarando as informações e o governo, por sua vez, está demorando a ter o retorno dessas informações. E o pior, Felipe, sabe? O que é que acontece? Às vezes, você não tem informação de lugar nenhum. Por quê? Eu vejo muitas informações nas redes sociais. A gente vai ocupando as redes sociais e vê, não, foi prorrogada a anistia para o dia 26 de junho. Não, foi prorrogada a anistia para o dia 21 de junho. Mas então, onde está isso? Onde está escrita essa fundamentação? Porque só quem pode anistiar é uma portaria, é uma instrução normativa, é uma legislação. Onde é que está vindo todas essas informações? O pessoal está se agarrando e fazendo, sem saber se isso vai dar certo ou errado. Eu costumo ser mais conservador. Eu vou para a portaria que está regulamentando o benefício emergencial, que a portaria diz que eu tenho que comunicar com 48 horas, pois eu vou lá e vou comunicar. Se ele vai receber a informação por problema técnico, eu vou registrar que houve um erro da informação por problema técnico. Porque eu vou ter fundamentações para isso, né? Eu vou ter embasamentos para isso. Então, eu sou mais conservador nesse sentido. E o que é que acontece muito? Benefício suspenso. Por quê? Ninguém sabe o porquê. Tem que ficar esperando o reprocessamento dos benefícios para você saber. Aí, benefício suspenso porque o trabalhador já tem um vínculo com o órgão público. Não pode, né? Não pode com empresa pública, de economia mista. Ah, mas esse vínculo foi ano passado. Então, por que deu esse erro? Porque o órgão de origem não comunicou numa obrigação acessória o encerramento desse vínculo. Acontece muito isso com o órgão público, sabe? Eles deixam para informar na GFIP, os trabalhadores que são do RGPS, quando sai a exoneração, quando é publicada a exoneração, isso ocorre 6 meses depois que o cara deixou de trabalhar, sabe? Exemplo, se o trabalhador ele foi exonerado em outubro, mas a publicação da exoneração só ocorreu em março do ano seguinte, ele está com esse contrato aberto no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, isso é culpa do processo também dos órgãos. Aí bloqueou o benefício do trabalhador. Aí o trabalhador vai lá no órgão, aí o órgão encaminha uma GFIP, aí processa, aí a DataPrev vai e reprocessa o arquivo para que o trabalhador possa ter direito. Mesmo assim, ainda continua o benefício suspenso. Aí a gente recorre à portaria 10486. Obrigatoriamente, o governo vai abrir um espaço dentro da aplicação chamado recurso. E você vai acessar essa aba recurso e vai justificar por que o trabalhador precisa receber aquele benefício, né? Que a suspensão ela é inválida, o benefício foi indeferido, mas sem fundamentação. Aí você vai lá e comprova que o trabalhador tem direito e ele vai receber. Vai demorar para ele receber? Vai. Mas quem tiver direito vai receber. Pode falar, à vontade. Por que isso ocorre? Nós temos um Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu gosto de chamar de CNIS. Essas informações, esse cadastro ele é alimentado pelo E-Social, pela GFIP, pela RAIS. Porém, os órgãos demoram muito para enviar essas informações para o CNIS. Então, o CNIS fica desatualizado por alguns dias. Às vezes, você manda uma GFIP hoje e o salário de contribuição daquele trabalhador vai aparecer um mês depois no CNIS. Exatamente pela demora de processamento. Eles estão trabalhando mais rápido agora. E mudou também a forma de apropriação. Porque antes eles estavam apropriando pelo E-Social. Agora não, eles estão apropriando pelo CNIS. Então, o link com o E-Social e o link com a GFIP está mais rápido para o CNIS. Então, acho que isso vai dar uma celeridade também no processo de recebimento dos trabalhadores. É interessante, né? Porque a gente sabe também, do ponto de vista de gestão operacional desses benefícios,
que a legislação, a saída da norma, ela é bem mais fácil de acontecer do que a preparação do ambiente operacional. A gente também vivenciou isso na área fiscal, por exemplo. Até agora, o PG-10 ainda não está preparado para poder gerar as guias nas datas. Até agora, o Sicalc não está gerando automaticamente os novos vencimentos. Então, e aí, muitas vezes, o pessoal da Receita Federal com quem eu converso, eles dizem, Felipe, aqui na Receita, a gente também está trabalhando com quadro reduzido, a gente também está trabalhando com o pessoal com acesso remoto. Então, é realmente um momento complicado, mas quando a gente fala da relação de benefícios ao trabalhador, a gente está falando diretamente do sustento das pessoas, a fonte de renda delas. Então, sem sombra de dúvidas, e eu acredito que isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque tem muita gente aí precisando realmente receber esses benefícios. Meu amigo, eu queria deixar esse espaço aberto para a gente fazer para você fazer as considerações finais. Já fazem quase uma hora, se não tiver já feito uma hora, está bem pertinho do nosso bate-papo. Passa rápido, né, Felipe? Passou muito rápido. E eu queria que você desse aí as considerações finais, as dicas principais para o pessoal, principalmente do departamento pessoal, que é a sua área de especialidade, e para que o pessoal também, que não seja do departamento pessoal, mas que curtiu esse nosso bate-papo, possam absorver aí mais essas lições de vida profissional e tudo aquilo que você já conseguiu passar para a gente aí durante essa uma hora. Se eu aproximar mais a câmera, realmente a gente se parece, ó, Felipe. Eu tô aqui, os dois estão do lado aqui, aí eu fico olhando e eu digo, pai, não é que eu pareço com o Felipe mesmo, rapaz? Parece, pense no negócio, a turma diz, né? Rapaz, o irmão gêmeo do Felipe, o irmão gêmeo do Adalberto, as 3 gerações, né? Matheus é o mais velho, Adalberto é mais velho. Aí depois vem Felipe, depois vem Adalberto, verdade. Meu amigo Felipe, fiquei muito feliz pelo convite. Você viu que quando você disse, John, estou com esse projeto, vamos lá fazer, eu nem titubeei, disse assim, bora, quando é a data. E fiquei muito feliz em poder contar essa história e não só contar, mas também inspirar as pessoas que estão aí no início de carreira, as pessoas que estão encontrando alguma dificuldade do lado profissional, até mesmo pessoal, essa vivência que nós passamos e que fizeram com que a gente tivesse a percepção de que era necessário ter passado por aquilo, de ter um tom mais moderador, de ter, sabe, essa paciência, de ter esse relacionamento. Então, se você puder, você que está aí nos assistindo, fazer essa reflexão, poxa, o que é que eu estou sendo mais incisivo? Onde é que eu não estou abrindo espaço? Onde é que eu estou querendo impor a minha ideia? Pensar um pouco mais no outro, sabe, Felipe? Que a construção ela é feita de forma coletiva, sabe? Apesar de você ter suas competências individuais, ter o brilhantismo que muitas pessoas têm individualmente, mas aquilo ali só vai servir se for para complementar algo, se for para realmente evoluir algo. Então, o que eu deixo aqui para as pessoas que estão nos assistindo é muita saúde, muita dedicação, perseverança, persistência, tá? E o ponto máximo da sabedoria. Eu escutei essa frase há uns 30 anos, mas a cada dia que passa, eu venho me convencendo mais que isso é verdade. Que o ponto máximo da sabedoria é a humildade. Então, a gente, quando começa a colocar isso no nosso coração, da nossa vida, as coisas vão acontecer. Então, muito obrigado, meu amigo. E estamos aí, convido a todos a seguir, né, o meu canal lá no Telegram, Jonathan Abreu, que é o DP Raiz. Convido também o pessoal para participar do Instagram, né, Jonathan Abreu. Tudo é Jonathan Abreu, viu, Felipe? Tudo lá, acho que só tem esse nome de Jonathan Abreu no nome. Que eu consigo cadastrar com o Jonathan Abreu é no Telegram, Jonathan Abreu. É lá no Instagram, Jonathan Abreu. É no Facebook, Jonathan Abreu. Tudo junto, né? JohnathAE. Está escrito aí meu nome, tá? Tudo junto. Então, muito obrigado, meu amigo. E conte comigo. Eu que agradeço. Eu quero dizer que foi um prazer, uma oportunidade muito rica da gente fazer esse bate-papo, conhecer ainda mais da tua trajetória, do início da tua história. E agradecer demais, meu amigo. Eu tenho certeza que foi bastante inspirador para todo mundo que está nos acompanhando. Então, pessoal, queria agradecer também a presença de vocês, agradecer pela lealdade de sempre, pessoal. Sempre que eu posto um conteúdo, o pessoal chega junto, está sempre acompanhando, sempre assistindo. Muito obrigado. E esse é um projeto novo. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quem que vocês queriam, querem, né, que eu traga aqui para fazer um bate-papo também. Esse é o episódio piloto. Então, Jonathan, muitíssimo obrigado.
Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Um forte abraço e até os nossos próximos episódios desse projeto novo, Contabilidade no Ceará. Valeu, até mais.